E no Brasil, né, não foi diferente, né? Precisou um certo tempo aí, precisou acontecer muita coisa para que se houvesse, a criação dessas leis. Então, lá em 1919, né, foi a primeira lei voltada para a proteção do trabalhador, a Lei 3.724. 2 anos após, a gente teve, né, uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho que estabelece a CIPA. Então, foi lá a criação da CIPA por um órgão internacional de trabalho. E em 1943, a gente teve lá o Decreto de Lei 5.452, que cria a CLT, que cria a consolidação das leis de trabalho. Ou seja, a partir daí, né, dessa criação da CLT, no governo Getúlio Vargas, né, que no Brasil propriamente a gente teve um upgrade muito grande, a gente teve condições de trabalho num sentido geral, não só na segurança do trabalho, que foram estabelecidas, né, que foram criadas para que o trabalhador tivesse melhores condições. Então a CLT, ela fala também de segurança do trabalho, onde ela determina alguns pontos chaves aí, né? Ela tem essa preocupação com a saúde, com a integridade física do trabalhador, mas ela trata de outros pontos importantíssimos também, como jornada de trabalho, né? Essa carga horária de trabalho máxima permitida, de remuneração, de salário, de benefícios para o trabalhador, como folga remunerada, como férias, 13º, alguns outros benefícios que vieram posteriormente aí, como vale alimentação, vale transporte, enfim, tudo isso teve início lá em 1943, quando a gente teve a aprovação da CLT, quando se deu início aí as primeiras leis relacionadas ao trabalhador. Então, a partir daí também que a gente começou a ter uma preocupação maior com a segurança dos trabalhadores. Mais uma vez, a gente estava nesse período de transição, né? Já existia uma revolução industrial no mundo, né, que se iniciou lá na Inglaterra e ela foi caminhando para as demais regiões ali. E aí chegou na América do Sul, chegou aqui no Brasil também, mais ou menos nesse mesmo período aí, onde a gente teve, depois de um certo tempo, né, a criação da CLT, das primeiras leis, né? Então, um pouco antes lá, né, mais no início do século, a gente teve aqui essa mudança também, esse início do êxodo rural, né, das famílias saindo lá do campo e vindo para as cidades, né, para a gente iniciar esse período de revolução industrial. Então também a gente teve as primeiras fábricas, as primeiras indústrias aqui no país, lá no início do século passado, lá em 1900 e bolinha, lá atrás, bem no comecinho do século, onde a gente começou a ter essa evolução, né? Então foram aumentando os grandes centros urbanos, né? Teve esse êxodo rural, consequentemente mais pessoas estavam nas cidades, trabalhando nas fábricas, nas indústrias, e aí a gente seguiu o mesmo caminho, né? Essa evolução foi igual a de outros locais aí onde a revolução industrial já tinha acontecido. A gente também teve o foco na produção, se esqueceu da segurança do trabalho. Então, muitos trabalhadores aqui no Brasil também sofreram muitos acidentes, também morreu muita gente para que se desse a devida importância ao tema, né? Para que se criasse a CLT, depois posteriormente aí a gente tivesse as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, enfim, para que se tivesse condições adequadas de saúde e segurança, para que a gente chegasse
nos dias atuais aqui com todos os recursos que temos, né? Mas foi um período aí que muita gente teve que morrer, muita gente sofreu acidente, sofreu lesão para que isso fosse mudado. Hoje, nos dias atuais, né, já mudou muita coisa, a gente tem bastante recurso, mas se a gente voltar não muito tempo atrás, né, no tempo, a gente percebe que foi uma caminhada longa e difícil. E olhando para frente, a gente tem muito que melhorar ainda, porque a gente tem números de guerra ainda no Brasil relacionado a acidente de trabalho. A gente tem a cada 4 horas no Brasil um trabalhador que se acidenta gravemente, que tem uma lesão incapacitante ou que morre. Então é um número muito grande. A gente tem anualmente aí números que são considerados número de vítimas de guerras, né, de trabalhadores que saem de casa com saúde para fazer a sua função, para desenvolver o seu trabalho e que voltam incapacitados ou que às vezes nem voltam para casa. Então a gente precisa evoluir bastante ainda nesse sentido. Uma das ferramentas, um dos recursos que a gente tem para isso vai ser a CIPA, né? Vai ser esse apoio que é a segurança do trabalho, que o empregador, que a empresa tem, né? Que são os cipeiros que estão lá na linha de frente, que são os próprios trabalhadores, que conhecem bem o seu local de trabalho, os recursos que são necessários para que esse trabalho seja feito com segurança, né? Mas, continuando aí então a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho, do trabalhador. Ela foi criada através do Decreto 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, é por isso que a gente tem aqui, né, o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, porque foi o dia que a lei foi sancionada lá em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, né, que era o presidente da época. Então isso foi um marco, né, na história da Constituição brasileira, na história do trabalhador brasileiro, né? Foi a partir daí que a gente teve melhores condições de trabalho, tanto na segurança do trabalho, na saúde desses trabalhadores, como também na questão de recursos, de benefícios, né, de obrigações que o empregador tem em relação ao empregado. Então foi a partir daí que se estabeleceu condições adequadas, né, de saúde, segurança e de outros recursos também, para que os trabalhadores tivessem não só o salário como o retorno do trabalho, mas que também eles continuavam com a sua segurança, com a sua saúde, com a sua integridade física. Então, para que isso acontecesse, foi necessária a criação dessas leis que deram melhores condições de trabalho para todos os trabalhadores. E como a gente falou, isso foi evoluindo, né? Então, lá de 1943 para cá, muita coisa mudou, principalmente a questão tecnológica. Então, as máquinas, os equipamentos, as ferramentas ficaram cada vez mais modernas, mais eficientes, né? Mudou-se os métodos de trabalho, os meios de trabalho. Então, as leis também precisaram evoluir, né? Existem atividades nos dias atuais que lá naquela época não eram nem pensadas, né? A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, como por exemplo, né, a gente está fazendo um treinamento aqui remoto, né, um treinamento online. Eu estou aqui na frente de uma câmera gravando e falando com pessoas aqui do outro lado da tela. Então, naquele período isso era impensável, né? A gente não tinha isso.
como diversos outros equipamentos, outras ferramentas que surgiram posteriormente, que mudaram aí as condições de trabalho e, consequentemente, essas leis precisaram evoluir também, né, acompanhar todo esse processo de mudança, de evolução que existiu para que o trabalhador não deixasse de ser amparado, né? Se a gente deixar uma lei obsoleta lá, né, algo parado, sem uso, que não serve mais, o trabalhador está desamparado. Então, elas estão sempre em constante evolução. Hoje, todas as atividades que existem vão existir também medidas de controle, vão existir leis, normas de segurança que vão determinar os requisitos mínimos para que aquela atividade seja feita com segurança, que tenha saúde para aquele trabalhador. Então, a gente pode afirmar que não existe nenhuma atividade aqui que vai estar sem segurança, que vai estar descoberta de normas de segurança. Então, tudo isso se deu início lá, né, em 1º de maio de 1943, quando a gente teve a CLT estabelecida aqui no país. Em 1944, um decreto de lei 7.036, do artigo 82, de 10 de novembro, foi criada a primeira legislação estabelecendo a obrigatoriedade de formação da CIPA. Em 1978, ela foi regulamentada, em 99 teve uma atualização e posteriormente outras atualizações aí. Então, a gente viu que lá atrás, né, no início do século, 1919, 1929, ali, mais ou menos nessa década, a Organização Internacional do Trabalho já tinha criado a CIPA, e aí ela chegou aqui no Brasil um pouquinho depois, né, em 1944 ali, depois da CLT. Então ela foi criada, estabeleceu a CIPA, realmente começou a vigorar a partir de 78, junto com outras normas regulamentadoras, e aí em 99 ela teve uma grande atualização aí, como a gente falou, né, os trabalhos foram evoluindo, as coisas foram mudando, e ela também teve uma grande atualização. E posteriormente a isso, né, por diversas vezes aí, ela foi sendo atualizada, né, a gente teve outras atualizações mais recentes aí, então até um certo tempo atrás, todo esse registro de CIPA a gente precisava protocolar lá no Ministério do Trabalho. Então tinha que fazer todo o processinho e levar o processo eleitoral, a ata de eleição, as atas de reunião da CIPA, tudo isso tinha que ser levado lá no Ministério do Trabalho para ser protocolado. Houve uma atualização recente, onde a gente não precisa mais fazer esse protocolo no Ministério do Trabalho, a gente só precisa manter tudo arquivado na empresa, que se for fiscalizado, a gente precisa estar com isso em dia. Então, são coisas que foram evoluindo, né? Recentemente, a gente teve uma mudança também importante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, da CAT, da Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, recente, agora fresquinho, né, saiu agora, no ano de 2021, uma atualização relativa a isso, que a comunicação de acidente de trabalho agora só pode ser feita de forma digital, ou seja, de forma online, né? A gente podia, até algum tempo atrás, fazer ainda de forma manual, né? Encaminhar isso lá para a Previdência Social, para o INSS. A partir de 2021, propriamente do mês de abril, isso só pode ser feito online. Então são apenas para ilustrar para vocês algumas evoluções, né, algumas mudanças que a gente vem tendo nas normas, nas NRs, melhorando as condições, né, dando mais
conforto também nesses procedimentos, que a gente consiga fazer de uma maneira mais eficaz, acompanhando aí, né, nessa evolução da tecnologia. Então a gente teve, né, lá em 44 a criação da CIPA, depois propriamente em 78 que ela foi regulamentada, né, que ela começou a valer, ser cobrada, obrigada aí por todas as empresas, e aí ela esteve em constante evolução, né, em constante mudança aí durante todo esse período. A gente vai ter também as NRs, né? Então hoje a CIPA ela está regulamentada pela CLT nos artigos 162 a 165 e também pela NR5, né, a CIPA e a CIPA-TR, que é a CIPA do trabalhador rural, né, do trabalho rural, do trabalho agrícola, na NR31. Então, basicamente, a gente vai estar seguindo pela NR5 e NR31, né, que estão dentro das 37 normas regulamentadoras que existem hoje. Então, também é algo que foi evoluindo, né? Lá atrás, quando eu fiz o meu curso, né, a minha formação em segurança do trabalho, a gente tinha ali 31, né, normas regulamentadoras. Então, daquele período para cá, né, já houve uma evolução. A gente tem 37 normas regulamentadoras. E, com certeza, no decorrer dos anos aí vão surgir outras normas regulamentadoras, porque, né, está sempre em constante evolução e mudança. Assim como teve algumas normas que entraram em desuso, né, para algumas determinadas atividades, né, acabaram sendo revogadas, tiveram alterações, né, porque também teve muita coisa que não se faz mais, né, que não se pratica mais. Então essas NRs, né, acabaram ou em desuso sendo revogadas ou propriamente sendo alteradas, né, acompanhando essa evolução. Então tudo que a gente estiver falando aqui hoje de CIPA, a gente vai estar se baseando na norma regulamentadora número 5. Então, nas leis de segurança de trabalho, na CLT. Então não é nada que o Tiago que está inventando isso, que está falando isso. Não, a gente vai se basear em norma, em legislação. Tudo que a gente tem aqui é porque lá atrás foi criado uma norma regulamentadora, uma lei, ou seja, condições mínimas de segurança. Tudo que tem numa norma, tudo que tem numa lei são condições mínimas. É o que o empregador precisa fazer, no mínimo, para garantir a segurança dos seus trabalhadores. Então, é dali para cima, é dali para mais. Eu não posso nunca retirar, né? Então, a gente vai sempre, o empregador precisa fazer, no mínimo, o que a norma pede. Ele pode criar procedimentos internos, situações ali para aumentar essa segurança, nunca para retirar. Então, se a norma pede qualquer coisa, ele não pode fazer a menos, né? Porque são os parâmetros mínimos de segurança que a gente vai ter. Então, temos 37 normas hoje em dia. A que fala específico de CIPA é a NR5, e quando for a CIPA do campo, a CIPA rural, de serviço agrícola, né? Então, por exemplo, das atividades em usina, né, que a gente tem aquele trabalho rural, aquele trabalho de campo, de plantio, de colheita, ou da cana-de-açúcar, ou qualquer outro tipo aí de plantação de qualquer produto, né, de plantio aí, de milho, soja, eucalipto, trabalhos rurais, né, tudo que envolver trabalho de campo, a gente vai seguir pela NR31, né? A gente tem a CIPA do trabalhador rural também. Basicamente, elas são bem parecidas aí, uma coisa ou outra que vai acabar sendo diferenciado por essas características aí. Então, às vezes,
questão de tempo, de estabilidade, tempo de mandato de CIPA, né, essas coisas, mas o seu formato aí é bem parecido. Então a gente vai estar seguindo pela NR5, ela que trata da CIPA. A gente teve então na segurança do trabalho as normas regulamentadoras, que são conhecidas também como NRs, que regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho no Brasil. Foram aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978. São de observância obrigatória por todas as empresas brasileiras regidas pela CLT, pela Consolidação das Leis de Trabalho. Então, lá em 1943, a gente teve a CLT, então a gente teve as leis de trabalho que surgiram ali de um modo geral, né, abrangendo todas as suas características, e posteriormente a isso, lá em 78, é que foi criado as normas regulamentadoras específicas de segurança do trabalho. Até então a gente tinha a CLT como base, que ela tratava de vários temas, como a gente falou aqui, né, de benefícios para o trabalhador, de jornada de trabalho, de férias remuneradas, folga remunerada, enfim, 13º, de alguns benefícios que o trabalhador tinha e também de algumas condições de trabalho. Porém, somente em 1978, que foram criadas as normas regulamentadoras específicas de segurança do trabalho. Então, se a gente pensar, nem faz tanto tempo assim, né? 78 que ela foi criada e até ela, digamos assim, popularmente, até que essa norma pegasse, né, que essas NRs entrassem realmente em vigor, que as empresas se adequassem, demorou muito tempo. Então a gente pode falar que até a década de 90, início dos anos 2000 aí, meados, né, dos anos 2000 aí, ainda a gente tinha muitas condições precárias relacionadas à saúde e segurança. Demorou um certo tempo aí, muitos anos, para que realmente a gente chegasse no ponto que a gente tem hoje. Então se melhorou muito, a gente chegar na maioria das empresas hoje em dia, as de pequeno porte, principalmente as de grande porte, a gente já tem uma cultura de segurança implementada nessas empresas, onde normalmente elas fazem até mais do que as normas regulamentadoras pedem. A gente tem as grandes indústrias, as grandes fábricas, que têm um critério muito rigoroso relacionado à segurança, que realmente a segurança está em primeiro lugar. Mas para que isso acontecesse, levou-se um certo tempo, até que os empregadores, os empresários, conseguissem enxergar essa importância da segurança do trabalho. Antigamente tinha essa visão que essa consequência era só para o trabalhador, era quem se acidentava ali, que tinha dor, que ia sofrer, que ia ficar afastado. Mas a gente sabe hoje em dia que isso é muito diferente, que não é apenas para o trabalhador. O trabalhador é quem sofre a pior consequência. Porém, é ruim para todo mundo, Então, é ruim para o governo, que desprende todo ano aí muito dinheiro para esse tratamento, para esse custeio, para indenização de acidentes de trabalho, para afastamentos. Então, é um recurso que poderia estar sendo utilizado em outras áreas da sociedade que demandam também de melhorias, como educação, transporte público, saneamento, enfim, e acaba sendo desprendido um valor muito grande para esse tratamento aí de acidente de trabalho. É ruim para a sociedade de forma geral, onde se tem menos mão de obra, se tem menos recurso. Mais uma vez,
esses recursos são desviados para fazer esse atendimento para esses trabalhadores acidentados. É ruim para a própria empresa, né, que vai ter que arcar com certos custos também, com indenizações, que vai ter uma perda de tempo ali, que vai precisar recontratar outro funcionário para o lugar daquela vítima, retreinar. Então, também fica perante aos seus clientes, a sociedade, essa empresa fica com uma visão deturbada, uma visão manchada, né? Nunca é legal para uma empresa ter acidentes, principalmente acidentes fatais, e aí vai ter as consequências também, claro, obviamente, para o trabalhador e para sua família, ou seja, para quem é a vítima do acidente. E aí é a maior consequência, né? Porque é quem vai sentir a dor, é quem vai ter o afastamento, ou é a família daquela vítima, né, se for um acidente fatal, que não vai ter mais um pai, uma mãe de família ali presente em decorrência desse acidente. Então, nunca vai ser bom o acidente. E essa visão demorou um pouco para ser mudada, né? Então, a gente, depois de muito tempo aí, depois a gente teve lá em 78 essa criação das NRs, né? E depois de muito tempo, de muitos acidentes, né? De muita mudança que a gente teve na legislação também, na CLT, algumas questões até financeiras, né? Que acabaram mexendo no bolso aí dos empregadores também, mas principalmente pelo fator de eles entenderem que o principal recurso, o bem mais valioso que eles têm na empresa são os trabalhadores. Sem os trabalhadores, nada acontece. Por mais que a gente tenha muita tecnologia nos dias de hoje, a gente vai precisar ter o trabalhador ali para apertar um botão, para ligar aquela máquina. Ela até consegue trabalhar sozinha, mas eu vou precisar ter alguém para controlar isso, para fazer esse acionamento. Então não adianta, né? A ferramenta mais importante ainda, a mais valiosa no trabalho, ainda é o ser humano. Então, hoje, felizmente, essa visão mudou e a gente tem muito mais segurança do que até um período atrás, aí não tão distante, onde a gente já tinha as leis, já tinha as NRs, porém, né, não se tinha esse devido cuidado, né, não se dava essa devida importância aos acidentes, aos procedimentos de segurança. Mas isso já evoluiu bastante. Então, teve lá em 78 essa criação das NRs, né, foi o pontapé inicial para que a gente conseguisse ter as condições de trabalho ideais que a gente tem nos dias atuais. Hoje, essas NRs são compostas por 37 normas regulamentadoras, né? Já houve uma evolução aí. Dentre elas, né, a gente tem a NR4, que fala do SESMIT, né, a formação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. A NR5, propriamente, que fala aí da CIPA. A NR6, que fala do equipamento de proteção individual. A NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que trata dos exames médicos, né, que são necessários aí, periódico, admissional, demissional, enfim. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é um laudo que faz o levantamento de todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. A NR10, que fala da segurança em instalações e serviços com eletricidade. A NR11, que fala de todos os equipamentos aí de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, de empilhadeira, pá carregadeira, ponte rolante, enfim. A NR20, que fala de saúde e segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A NR33, que vai falar de atividades, né, em espaço confinado. A NR35, que fala de trabalho em altura, que é uma das mais recentes que a gente tem aí, de norma regulamentadora. Enfim, a gente tem
37 normas regulamentadoras vigentes hoje no Brasil, no país. Cada NR, como a gente viu aqui, vai estar tratando de um tema específico e aí cada empresa vai estar determinando quais são as normas regulamentadoras aplicáveis para suas atividades. Então, a gente não tem apenas uma norma para cada empresa, né? Normalmente a gente vai ter várias NRs que aquela empresa vai precisar estar atuando, estar aplicando no seu dia a dia. Como, por exemplo, nas indústrias, hoje em dia, quase todas, a gente vai ter atividade em altura, então a gente vai precisar se adequar à NR35. A gente tem atividade em espaço confinado, a gente vai precisar se adequar à NR33. A gente tem atividades com eletricidade, então a gente vai precisar se adequar à NR10. A gente tem máquinas e equipamentos que fazem o transporte, movimentação de peças, de equipamentos, de produtos, então a gente vai precisar se adequar à NR11. A gente tem a necessidade de criar brigada de incêndio em algumas empresas, então NR23. A gente tem empresa que trabalha com fornos, então NR14. A gente vai ter que ter a NR7 e a NR9. Então os exames médicos lá no PCMSO e o levantamento dos riscos no PPRA. Enfim, a gente vai ter a CIPA em algumas empresas, então a gente vai ter que se basear na NR5. Então, para todas as atividades vão existir uma ou mais normas regulamentadoras para que a gente tenha as condições mínimas de segurança para fazer aquela atividade. E a tendência aí é que esse número de normas regulamentadoras com o tempo vá aumentando também. A gente tem normas que foram criadas recentemente, há pouco tempo, como por exemplo aí a gente tem a NR35, trabalho em altura, que é uma norma recente, é de 2012. Antes dela a gente tinha apenas a NR18, trabalho na construção civil, que falava de atividades em altura. E aí foi criada uma norma específica de trabalho em altura, que é a NR35. A gente tem, por exemplo, a NR36, que fala das indústrias de abate e processamento aí, de bovinos, de aves, de suíno, enfim, frigoríficos, que também é uma norma recente. Ela seguiu parâmetros de outras normas aí, como a NR12, tinha também NR11, outras NRs, e aí foi criada uma norma específica para a atividade de abate e processamento de produtos derivados de carne, porque foi uma crescente, né? A gente teve aí um aumento significativo nos últimos anos aí de frigoríficos, de abate, de processamento de carne, seja bovino, suíno, aves, enfim. Então, também teve um crescente número de acidentes, de afastamentos, é uma atividade bem específica, e aí foi criada uma norma regulamentadora específica para essas atividades. A gente tem a NR que vai tratar aí também do trabalho naval, é uma atividade muito específica. Enfim, para cada tipo de atividade, a gente vai ter uma ou mais normas regulamentadoras que vão ser aplicáveis, e aí a empresa precisa estar se adequando. Então, a segurança do trabalho, lá o SESMIT, tem que estar avaliando na sua empresa quais são as atividades ali existentes que ela precisa se adequar às normas regulamentadoras. Então, se tem trabalho em altura, se tem espaço confinado, se tem líquidos e combustíveis inflamáveis, se há uma construção civil, e aí tem que aplicar a NR18, brigada de incêndio, CIPA, trabalho a céu aberto, trabalho no campo rural, NR31, enfim, vai ter que se adequar a todas as normas regulamentadoras. Então, é por isso que existe a segurança do trabalho, para dar todo esse suporte, e aí vão existir outras ferramentas, como brigada de incêndio, a brigada de emergência, e também
a CIPA, que é um fator, é uma ferramenta, né, extremamente importante nos dias atuais para que as empresas consigam criar essa cultura de segurança nas empresas, que elas consigam seguir com esses procedimentos básicos, né, com esses procedimentos mínimos que as normas regulamentadoras nos pedem. Então você, cipeiro, precisa ter um conhecimento pelo menos básico dessas NRs. Não precisa decorar nada, mas você precisa ter o acesso a essa informação. Na minha época ainda a gente tinha um manual lá, a gente tinha um livro, né, da NR, que tinha lá as 30, 33 NRs da época lá. Então a gente tinha que pegar o livro e consultar. Hoje em dia a gente tem tudo mais facilitado com a tecnologia, né? A gente jogar lá, NR10, NR15, NR20, NR30, a gente vai ter muito fácil essa informação na internet para a gente estar buscando aí tirar as dúvidas que possam surgir. Então não precisa decorar nada, mas tem que saber onde buscar essa informação com qualidade. Então sempre o apoio lá do SESMIT da empresa, da equipe de segurança, está fazendo essas consultas hoje em dia na internet, que são muito fáceis também, para que você, como cipeiro, tenha um entendimento, né, das NRs, o que cada norma regulamentadora fala, o que cada norma pede, para saber se aí na sua empresa também está sendo feito a tratativa dessas NRs, se está faltando alguma. A gente tem aqui espaço confinado, a gente precisa seguir a NR33, a gente tem aqui líquidos inflamáveis, combustíveis, precisa seguir a 20, enfim, né, precisa conhecer um pouquinho das normas regulamentadoras para que você consiga desenvolver o seu trabalho. A gente vai estar vendo lá na frente um pouquinho nessa questão de levantamento de riscos, e aí a gente precisa entender em qual norma, né, em qual norma regulamentadora, em qual lei que eu vou buscar essa informação. Então, onde eu tenho que ter um produto químico lá na minha empresa, em que NR eu tenho que buscar essas condições de segurança. Eu tenho atividade com eletricidade, então em que NR eu tenho que buscar as condições mínimas de segurança para desenvolver aquela atividade. Enfim, né, para toda atividade vai existir uma ou mais normas regulamentadoras que a gente precisa se adequar, que a gente precisa seguir.